Aposentados reclamam que continuam sendo feitos descontos ilegais nos benefícios depois das denúncias de irregularidade. Ex-presidente Jair Bolsonaro contraria ordens médicas e poucos dias depois de sair do hospital participa de passeata para pedir anistia. Parlamentares de 4 partidos, incluindo o PL e o PSB, criticam projeto que aumenta o número de deputados federais. Ministério Público Federal alerta para riscos que proposta da venda de planos de saúde mais baratos e menos direitos poderá causar ao consumidor. Cidadão tem como se livrar das ligações telefônicas feitas por robôs que parecem não ter limites. Potências nucleares Índia e Paquistão intensificam combates pela conquista do território da Caxemira. Tratamento com pele do peixe tilápia desenvolvido em Universidade do Ceará ajuda a restaurar a visão de cães e gatos. E 2 pesquisas confirmam que presentes preferidos no Dia das Mães são os que tratam a beleza e autoestima delas. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Aposentados e pensionistas do INSS estão reclamando da continuidade dos descontos feitos sem autorização em benefício de associações. A Ordem dos Advogados do Brasil questionou hoje o INSS sobre as denúncias e a Polícia Federal revelou indícios de que a ilegalidade começou no governo do ex-presidente Bolsonaro. A Polícia Federal realizou recentemente operações de busca e apreensão que revelaram indícios de envolvimento da antiga cúpula do Instituto Nacional do Seguro Social em um esquema de corrupção relacionada a descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Documentos, contratos, cadernos com anotações e notas fiscais encontrados durante as investigações apontam conexões entre o ex-dirigentes do Instituto e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Segundo a Polícia Federal, Antunes seria o principal articulador do esquema. Atuando como lobista, ele teria representado associações de aposentados e cooptado servidores do INSS para facilitar descontos em massa. Estima-se que ele tenha recebido mais de 53 milhões de reais de entidades associativas e intermediárias, utilizando empresas de consultoria para operacionalizar os pagamentos. Cadernos com registros manuscritos encontrados em uma das empresas de Antunes sugerem possíveis repasses financeiros ao ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e ao procurador-geral afastado do órgão, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. Nos documentos aparecem anotações com os nomes Staff e Virgílio, acompanhados de percentuais supostamente indicando propinas. A PF ainda analisa o material para verificar sua autenticidade e origem e não descarta a perícia técnica por meio do Instituto Nacional de Criminalística. As informações preliminares também indicam que Antunes teria destinado mais de 9 milhões de reais a servidores e empresas ligadas a ex-integrantes da alta administração do INSS. Uma das empresas citadas, a Prospect Consultoria, controlada por Antunes, firmou contratos com entidades suspeitas de realizar descontos indevidos em benefícios. A consultoria teria recebido, segundo investigação, cerca de 11 milhões de reais. Durante buscas em Recife, foram encontrados contratos e documentos fiscais no escritório de Eric Fidelis, filho de André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor do INSS, que deixou o cargo em julho de 2024. Também foi identificado um possível repasse de valores ao advogado de Fidelis, o que, segundo a PF, pode configurar vantagem devida por ato de ofício. Em outro ponto da investigação, foram localizadas 8 notas fiscais emitidas pela Xavier Fonseca Consultoria, registrada em nome de Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira, irmã de Virgílio Oliveira Filho, procurador afastado. Os documentos foram achados em Boa Viagem, Pernambuco, e as empresas relacionadas à esposa de Virgílio teriam recebido mais de 7 milhões de Antunes.
A investigação destaca que Virgílio foi responsável por emitir um parecer favorável à realização de descontos em mais de 34 mil benefícios em nome da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. A manifestação ocorreu após a Procuradoria do INSS ter negado o mesmo pedido. De acordo com dados apurados pela Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, entre 2019 e 2024, os valores descontados por associações de benefícios previdenciários somam mais de 6 bilhões de reais. Ainda não há definição de qual parte destes descontos foi realizada de forma ilegal. Uma amostra de pouco mais de 1.000 beneficiários ouvidos revelou que 97% afirmaram não ter autorizado os descontos. A ouvidoria do INSS também recebeu entre janeiro de 2024 e fevereiro deste ano quase 5 mil reclamações de mais de 700 denúncias referentes a descontos indevidos, segundo dados levantados pela plataforma Fala BR e divulgados por Alessandro Stefanuto antes de ser afastado. Os descontos não param e a liberação de novos benefícios está em um ritmo lento. O número de processos com reclamações na Justiça já chegou aos 4 milhões. Somente nos 3 primeiros meses deste ano foram abertas mais de 800 mil novas ações contra o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, os processos contra o órgão têm como principais temas o auxílio-doença, o benefício pago a pessoas com deficiências e a aposentadoria por incapacidade permanente ou por tempo de contribuição. Após o escândalo de bilhões de reais desviados, é possível que o número de processos continue crescendo. Até o momento, o CNJ não tem informações específicas sobre os abatimentos indevidos de mensalidades associativas, mas estes estão englobados nos quase 20 mil processos relacionados a descontos feitos na folha de pagamento. Lembrando que os descontos válidos na folha de pagamento só podem ser descontados quando o imposto de renda está retido na fonte ou a pessoa fez um empréstimo consignado, teve benefícios recebidos indevidamente, tem filiação em sindicatos ou se o beneficiário tem uma obrigação legal de pagar pensão alimentícia. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei sancionada pelo presidente Lula que garante proteção aos membros do Poder Judiciário e torna qualificados os crimes de homicídio e lesão corporal dolosa praticados contra eles. O objetivo da lei é assegurar a proteção por razões decorrentes do exercício das suas funções. Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia foram alvos de uma operação da Polícia Federal que interceptou drogas em aviões com destino à Europa. Em ação conjunta com o Ministério Público Federal, a PF realizou na quarta-feira a Operação Tropeiros 2, que teve como objetivo desarticular um grupo criminoso responsável pela prática de tráfico internacional de drogas, por meio de voos para a Europa. As investigações tiveram início após a prisão de uma jovem em flagrante, transportando quase 4 quilos de cocaína escondidos no forro da bagagem despachada no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, rumo à cidade de Portuguesa, Horta, onde a droga seria distribuída para a Europa. Empresários, doleiros, um advogado e um gerente de instituição financeira estão entre os suspeitos. Ainda de acordo com as investigações, há indícios de movimentações financeiras ligadas à lavagem de dinheiro, que chegam a 10 milhões de reais. Ao todo, 21 mandados foram cumpridos pelos agentes, na capital do Rio de Janeiro e em Niterói, na capital paulista e em Campinas, e também em Salvador, na Bahia. Os investigados deverão entregar os passaportes, não poderão deixar o país e terão sequestro de bens. A operação desta quarta-feira é resultante de análise do material encontrado na primeira fase da Operação Tropeiros, feita há 3 anos. Os investigados, se forem condenados, poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e tráfico internacional de drogas. E as penas somadas podem chegar a 35 anos de prisão. No Rio de Janeiro, um passageiro filmou o momento que um ônibus foi assaltado. Cerca de 25 pessoas estavam no veículo. Elas suplicaram para os criminosos se render. Um passageiro filmou um assalto ao ônibus em que viajava na manhã desta quarta-feira, na Avenida Brasil, zona norte do Rio. Segundo testemunhas, os bandidos apareceram no congestionamento próximo ao shopping Via Brasil. Eles apontaram uma arma para o motorista e exigiram que a porta fosse aberta. Havia pelo menos 25 pessoas no coletivo e o vídeo mostra o desespero das vítimas e súplicas para que os ladrões se rendessem. Não vai deixar ninguém!
Nas imagens também é possível ver que alguns passageiros se deitaram no piso do veículo. Não houve troca de tiros e 2 homens acabaram presos. A polícia recuperou 9 celulares e apreendeu um revólver. Durante a prisão, a Avenida Brasil chegou a ser fechada. Em nota, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio lamentou que, mais uma vez, motoristas e passageiros tenham vivenciado ameaças e momentos de violência dentro do transporte público. O caso foi registrado na 38ª Delegacia de Polícia de Braz de Pina. 4 homens foram mortos a tiros em um campo de futebol no bairro Barra, em Fortaleza. 3 eram adultos e 1 adolescente. A chacina aconteceu na capital do Ceará, Fortaleza, na rua Tambaú. Além dos 4 mortos, outras pessoas foram baleadas, mas sobreviveram. O local do assassinato está situado na mesma região onde, no dia 1º de maio, 2 irmãs que eram influenciadoras foram mortas. Após a morte das denominadas blogueiras, a violência no bairro se intensificou. Desde então, 5 pessoas foram baleadas em outro campo de futebol. A ação criminosa desencadeou protestos com barricadas, depredação de ônibus e o fechamento de escolas. Testemunhas disseram que no momento do tiroteio, vários indivíduos chegaram ao local, usando camisas com a inscrição Polícia Civil e atiraram diversas vezes contra as vítimas. Ainda não se sabe qual o motivo real da chacina e a quantidade total de envolvidos no crime. A polícia militar perseguiu o veículo usado pelos criminosos e conseguiu fazer a captura dos bandidos. Os adultos envolvidos têm 18, 19 e 22 anos e o adolescente tem 15 anos. Com eles foram apreendidas 4 pistolas, 49 munições, celulares e drogas. Os 3 maiores de idade já tinham passagens pela polícia e foram atuados por homicídio, por integrar organização criminosa, porte ilegal de armas de fogo e corrupção de menores. Já o jovem foi condenado em um ato análogo aos crimes de homicídio, porte de arma e também por fazer parte de organização criminosa. O estado de São Paulo deve bater o recorde de lei seca neste mês. A estimativa do Detran é que pelo menos 70 mil motoristas sejam abordados para fazer o teste do bafômetro. O Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, previu um novo recorde de fiscalizações contra a combinação álcool em direção, especialmente no mês de maio, quando é promovido a atenção e sinalização no trânsito, devido ao aumento de multas por embriaguez ao volante e a recusa do teste do bafômetro. A expectativa é que pelo menos 70 mil motoristas sejam inspecionados. O número de aplicação de penalidades em São Paulo cresceu 150 desde o começo do ano, saltando de 3 para quase 10 mil. O motorista, ao se recusar em fazer o teste do bafômetro, na maior parte das vezes, é indicativo de embriaguez. A testagem leva apenas 5 segundos para avaliar se o condutor ingeriu álcool além do nível permitido. E a multa é de R$ 3.000 e 7 pontos na carteira de habilitação. E a seguir, o Ministério Público Federal alerta para riscos que proposta da venda de planos de saúde mais baratos e menos direitos poderá causar ao consumidor. E cidadão tem como se livrar das ligações telefônicas feitas por robôs, que parecem não ter limites. O Ministério Público Federal manifestou sua desaprovação, que visa implementar um novo modelo de plano de saúde. A Procuradoria sugere que a Agência Nacional de Saúde Suplementar desenvolva um conjunto de regras específicas para esses novos planos. O Ministério Público Federal enviou uma nota técnica à Agência Nacional de Saúde Suplementar solicitando a reformulação da proposta que cria planos de saúde estritamente ambulatoriais.
O novo modelo permitiria às operadoras oferecerem contratos mais baratos, limitados a consultas seletivas e exames, sem cobertura para serviços de emergência, internações, terapias ou tratamentos mais complexos. A Procuradoria também destaca o risco de migração de usuários de planos individuais mais completos para os modelos restritos, com potencial aumento da demanda por serviços de média e alta complexidade no SUS. Os planos de saúde restritos podem comprometer a coordenação e a integralidade do cuidado para os pacientes que transitariam entre o setor privado com cobertura limitada e o SUS. A Agência Nacional de Saúde, por sua vez, defende a criação do produto como alternativa para a parcela da população que hoje recorre a cartões de desconto, serviço prestado por clínicas populares que oferecem preços reduzidos para consultas e exames em troca de uma mensalidade. Há estimativas da agência apontam que cerca de 60 milhões de brasileiros utilizam esses cartões, cuja regulamentação ainda é inexistente. Os novos planos de saúde, que devem ter um custo inferior a R$ 100, não terão limites de reajuste e contarão com um período experimental de 2 anos. A iniciativa gera preocupação entre entidades de defesa do consumidor e até entre servidores da própria ANS. No documento, o Ministério Público Federal aponta que a agência não realizou estudos técnicos de análise de impacto regulatório e que a proposta foi formulada sem a participação de representantes do Ministério da Saúde sob o comando do ministro Alexandre Padilha. No documento, o Ministério Público Federal recomenda que a proposta seja reformulada e que as discussões sejam reabertas com a participação do Ministério da Saúde para garantir melhor proteção aos consumidores. A Agência Nacional de Saúde abriu uma consulta pública sobre o tema, cujo prazo para envio de sugestões terminou no dia 4 deste mês. Ainda não há data para a divulgação do relatório final. O Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto percentual, menos que 1 ponto da reunião anterior. A Selic subiu para 14,75% ao ano, que é o valor mais alto dos últimos 15 anos desde o primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A manutenção da alta significa que ainda existem dúvidas no horizonte sobre o aumento da inflação. Pouco antes, foi o Banco Central dos Estados Unidos que ignorou as ameaças do presidente Donald Trump e manteve a taxa no intervalo entre 4,25% e 4,5%, e alertou para o risco do aumento dos preços e do desemprego. A decisão tomada nos Estados Unidos foi sentida com maior intensidade entre os operadores do mercado de câmbio. Foi o que ajudou a aumentar o dólar em 0,62% para a cotação de R$ 5,74. Já a alta da taxa de juros no Brasil terá reflexo amanhã, porque o pregão já estava fechado e, por isso, hoje foi dia de estabilidade aos 133.398 pontos. A produção industrial cresceu 1,2% em março, na comparação com fevereiro, bem acima das expectativas do mercado. Foi a primeira alta depois de 5 meses seguidos de quedas. Das 25 atividades pesquisadas, 16 aumentaram a produção. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa está em 3,1%. O IBAMA notificou mais de 700 donos de imóveis rurais na região do Pantanal para que adotem medidas de prevenção e controle de incêndios florestais. Não há um prazo definido, mas em caso de responsabilização, as multas podem chegar a 10 milhões de reais. O IBAMA notificou mais de 740 propriedades rurais em Corumbá. A medida faz parte da estratégia de prevenção aos incêndios na região. Já está prevista, na lei, do manejo integrado do fogo, que foi sancionada em julho, do ano passado.
e através do edital, várias propriedades, né, foram notificadas a adotar as medidas de prevenção de incêndios florestais. São áreas que foram identificadas com maior probabilidade de risco, são áreas pequenas, né, em áreas de assentamentos rurais e propriedades, né, que com áreas bem maiores, né, que pega todo o município de Corumbá. Então você tem desde áreas muito próximas ao município de Corumbá até a Serra do Amolar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no ano passado o fogo destruiu 1.600.000 hectares no Pantanal sul-mato-grossense. O número ainda é menor do que o registrado em 2022, quando os incêndios atingiram 3 milhões de hectares. Para tentar evitar novas tragédias, entre as exigências da notificação está a construção de aceiros, que são faixas de terra sem vegetação e funcionam como barreiras para impedir o avanço das chamas. O que a gente tem observado são áreas muito grandes, né, abandonadas, sem um manejo adequado e sem uma estrutura mínima nas propriedades para fazer esse combate. Não há um prazo definido para que as medidas previstas no edital sejam cumpridas. Mas se um foco de incêndio atingir uma propriedade onde o dono não seguiu as exigências, ele pode ser responsabilizado, tanto na esfera administrativa quanto criminal. As multas variam de 5 mil a 10 milhões de reais. A gente consegue identificar através de imagens de satélite e do monitoramento a origem do fogo, mas nós não temos a autoria do fogo. Então, são poucos os casos, né, que identifica-se a autoria dos incêndios. E no caso, se essas propriedades que foram citadas no edital tiverem focos de incêndio ou chegarem a ter incêndios em suas áreas, elas vão responder, né, conjuntamente por deixarem de adotar essas medidas. O IBAMA também tem intensificado outras frentes de atuação para prevenir novos focos de incêndio. Áreas particulares, o IBAMA ele tem trabalhado em conjunto, né, com os outros órgãos, com os bombeiros, que seria uma ação integrada. E nesse sentido, já tem sido feita várias reuniões, formações de brigadas voluntárias, né? Reuniões de planejamento, reuniões estratégicas, né? De interação entre os órgãos e com a brigada Pronto Emprego de Corumbá, que já está contratada desde janeiro, várias ações de prevenção já estão sendo executadas. O telemarketing abusivo se tornou um problema nacional, mas desde abril novas regras da Anatel prometem endurecer o jogo contra essas práticas. É para se livrar das ligações sem parar feitas por robôs. E eles não perdem a paciência, ligam de novo. As ligações são repetitivas, muitas vezes feitas por inteligência artificial, sem nenhum interlocutor. Outras vezes são operadores de marketing insistentes, mesmo depois de negativas. Por conta das queixas feitas pelos consumidores, a Anatel criou regras mais duras para combater o telemarketing abusivo. A principal é a multa de até 50 milhões de reais para empresas que descumprirem as normas. A plataforma Não Me Perturbe permite o bloqueio de ligações de empresas de telefonia, internet, TV por assinatura e instituições financeiras. Ao se cadastrar, as ligações devem parar em até 30 dias. As chamadas para cobranças, prevenção de fraudes e confirmação de dados continuam permitidas. Se mesmo assim o telefone continuar tocando, o consumidor pode reclamar no próprio site ou ainda acionar o Procon em estados que tenham leis de bloqueio. O site da Anatel, Qual Empresa Me Ligou?, ajuda a identificar o responsável pela ligação. Pelo portal Anatel Consumidor, é possível registrar queixas contra operadoras de telecomunicação. Caso o consumidor queira, é possível bloquear os números que realizaram essas ligações direto no celular nas chamadas recentes. É comum um filho perguntar o que a mãe gostaria de receber de presente naquele domingo tão especial, que este ano será o próximo. E a resposta mais corriqueira é de que um abraço e um beijo pagam a conta de tanto amor. Mas 2 pesquisas revelaram que elas não ficam chateadas com algo a mais.
As tradicionais flores e lembranças materiais vêm perdendo espaço para uma nova preferência entre as mães brasileiras, o autocuidado. Pesquisas recentes revelam que neste Dia das Mães, a maioria das mulheres deseja momentos voltados para elas mesmas, como sessões de beleza, tratamentos estéticos ou kits de maquiagem, em vez de objetos simbólicos. Um levantamento realizado pela marca Co-Beauty com suas consumidoras apontou que 65% das mulheres com filhos preferem presentes ligados ao bem-estar e à autoestima. Para essas mães, momentos de cuidado pessoal têm mais significado do que itens genéricos. O estudo foi feito ao longo de abril e revelou que 80% das entrevistadas se sentem mais confiantes ao se maquiar, mesmo nos dias de maior correria. A busca por autoestima não se restringe apenas à maquiagem. Uma outra pesquisa do setor de estética mostrou que 75% das mães relatam aumento da autoconfiança após procedimentos estéticos. Além disso, 80% delas disseram ter notado melhora no humor e na disposição física e emocional, demonstrando que o autocuidado está ligado também ao bem-estar mental. Especialistas alertam, no entanto, para a importância de realizar tratamentos com responsabilidade, buscando sempre orientação profissional qualificada. Neste mês dedicado às mães, os dados reforçam uma tendência crescente. Mais do que um gesto de vaidade, cuidar da aparência e da saúde virou uma forma de reconhecer a identidade e o valor pessoal de cada mulher. E a seguir, parlamentares de 4 partidos, incluindo o PL e o PSB, criticam um projeto que aumenta o número de deputados federais. E o ex-presidente Bolsonaro contraria ordens médicas e, há poucos dias depois de sair do hospital, participa de passeata para pedir anistia. Parlamentares do PSOL, do PSB, do Novo e do PL inundaram hoje as redes sociais com críticas ao projeto que prevê a criação de mais 18 vagas de deputados federais. A medida ainda precisa passar pelo Senado, mas já está causando polêmica pelos interesses políticos e custo aos cofres públicos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que propõe a ampliação do número de cadeiras na Casa de 513 para 531 deputados federais. A medida foi aprovada por 270 votos a favor e 207 contrários e agora segue para análise do Senado Federal. A proposta surge em resposta a uma determinação do Supremo Tribunal Federal que exigiu a readequação da representação dos estados na Câmara com base nos dados do Censo Demográfico de 2022. A Constituição determina que o número de parlamentares por estado deve refletir proporcionalmente a população local, respeitando os limites de, no mínimo, 8 e, no máximo, 70 deputados por unidade federativa. A última atualização foi feita com base no censo de 2010. De acordo com o texto aprovado, nenhum estado perderá a representação, embora 9 deles ganhem novas cadeiras. Pará e Santa Catarina terão acréscimo de 4 deputados cada. Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte receberão 2 a mais. Já Goiás, Ceará, Paraná e Minas Gerais contarão com mais 1 deputado cada. O aumento busca corrigir distorções na representatividade estadual sem prejudicar as bancadas atuais. O projeto, de autoria da deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, proíbe a redução do número de deputados de estados que registraram queda populacional, ao mesmo tempo em que autoriza o crescimento do total de parlamentares da Câmara, contrariando a alternativa proposta pelo STF de redistribuição das 513 vagas existentes. A decisão do Supremo, tomada em agosto de 2023, estabelecia que o Congresso Nacional deveria aprovar até o dia 30 de junho de 2025 uma nova lei definindo a distribuição das cadeiras de forma proporcional à população apurada pelo IBGE. Caso o prazo não seja cumprido, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral estabelecer a nova divisão por meio de resolução, com vigência a partir da legislatura de 2027. Sem aprovação do projeto, 7 estados poderiam perder deputados na próxima legislatura, sendo Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Outros 7 estados ganhariam cadeiras, mesmo sem aumento no número de total de vagas, o que implicaria a redistribuição da atual composição.
Segundo estimativas da direção-geral da Câmara, o aumento de 18 cadeiras geraria um impacto anual superior a 64 milhões de reais, valor referente a salários, benefícios e estrutura administrativa. O relator do projeto, deputado Damião Feliciano, afirmou que esse montante será absorvido dentro do orçamento atual da Casa. O presidente da Câmara, Hugo Mota, reforçou que não haverá necessidade de suplementação orçamentária, mencionando possíveis fontes de compensação, como receitas adicionais. Partidos como PSOL, Rede e Novo orientaram voto contrário durante a votação. O texto segue agora para o Senado, que tem até o dia 30 de junho para deliberar sobre o projeto. Caso não haja votação até essa data, o TSE assumirá a responsabilidade de definir o número de representantes por estado para a legislatura de 2027. Em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, as vagas também são divididas de forma proporcional à população de cada um dos 50 estados do país. A divisão também é determinada com base em um censo demográfico que ocorre a cada 10 anos. A Casa dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados do Brasil, conta com 435 membros, todos eleitos por voto direto. Levantamento do Carta Capital aponta que o primeiro semestre de 2025 no Congresso Nacional pode ser um dos mais improdutivos dos últimos anos. Deputados e senadores têm se queixado que o Legislativo parece não ter retornado das férias de fim de ano. Por um lado, a oposição tem trabalhado para o projeto da anistia, enquanto os governistas seguem o ritmo de Hugo Mota, considerado por parlamentares como lento. Se aprovado, o aumento do número de deputados federais vai agravar um problema que ainda não foi resolvido na Câmara: a falta de cadeiras. Atualmente existem apenas 376. Quando o plenário lota, o que é raro, alguns têm que ficar em pé. Com mais 18 parlamentares, será preciso estabelecer prioridades, a não ser que alguém faça uma licitação para preencher os espaços vazios, com transparência. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram nesta quarta-feira, em Brasília, uma passeata para pressionar a anistia aos envolvidos na suposta trama golpista. Ainda em recuperação de uma cirurgia no intestino, o ex-presidente participou da mobilização. Ao receber alta no domingo, após 22 dias de internação para se recuperar de uma cirurgia no intestino, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi orientado pela equipe médica a evitar aglomerações e a restringir o número de visitas em casa pelas próximas semanas. Apesar de haver contraindicação de sua equipe médica, o ex-presidente participou do evento. O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe uma nova moda. A camiseta verde com os dizeres faz o Elon Musk ironizar os apoiadores da gestão petista, que usa o slogan "Faz o L". Os apoiadores bolsonaristas afirmam que o ato serve para demonstrar à sociedade que a oposição continua mobilizada pela anistia, apesar da articulação feita pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, por uma proposta alternativa. O projeto, por sua vez, prevê a anistia a todos os atos passados e futuros ligados aos ataques às sedes dos três poderes. A pedido de Jair Bolsonaro, o Partido Liberal agora estuda uma nova versão mais branda do texto, que possivelmente restrinja o perdão aos condenados. Entre parlamentares governistas, um novo formato do texto pode manter brechas abertas para livrar líderes da tentativa de golpe, como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que cerca de 10 mil pessoas participam do ato e afirmou, abre aspas, "precisamos estar juntos para acabar com o sofrimento dessas pessoas que estão presas há mais de 2 anos", fechar aspas. Outros parlamentares saíram em defesa da anistia exigindo respeito. Alguns chegaram a dizer, abre aspas, "anistia é justiça, justiça para a Débora", fechar aspas. E outro disse respeito a uma via de mão dupla, presidente Hugo Mota. O ministro Luiz Fux tem apresentado contrapontos às decisões do relator do inquérito da tentativa de golpe, ministro Alexandre de Moraes.
O novo ministro das Comunicações foi empossado hoje. A cerimônia contou com a presença de colegas de outras pastas. Frederico de Siqueira Filho tem 48 anos, é formado em Engenharia Civil e foi diretor de Relações Institucionais da Oi. Antes, assumiu outros cargos de lideranças nos setores operacional, institucional e comercial, ao longo de 21 anos em que trabalhou na empresa. Siqueira Filho assumiu o cargo nesta quarta-feira, no lugar de Juscelino Filho, que foi demitido do cargo no mês de abril, após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República sob acusação de corrupção passiva e outros crimes relacionados ao desvio de emendas parlamentares. Siqueira Filho era o presidente da Telebrás, estatal vinculada ao ministério responsável pelas telecomunicações do país. Ele foi indicado pelo presidente Lula após Pedro Lucas, do União Brasil do Maranhão, ter recusado o cargo. Ao contrário de outras posses, a de Siqueira Filho foi feita na sede do Ministério das Comunicações e não no Palácio do Planalto, como é o habitual. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, não compareceu. Lula está em viagem oficial à Rússia e à China. Um levantamento indica que a pressão para atender a demanda por combustíveis alternativos na Europa pode provocar impactos ambientais significativos no Brasil. O fogo está na produção de matérias-primas, ou melhor, o foco está na produção de matérias-primas utilizadas como base para os biocombustíveis. O projeto Excluídos do Clima é uma parceria da Fundação Ford e foi encomendado pelas organizações Fern e Rainforest Foundation Norway e teve lançamento durante o Fórum da OCDE sobre mineração responsável. Os pesquisadores concluíram que o Brasil desmatará 46 campos de futebol por mês para suprir os carros elétricos da União Europeia. A estimativa da demanda média anual será 23 milhões de toneladas até meados do século. Fazendo as contas, o Brasil perderá uma área florestal de 13.900 hectares por mês nos próximos 25 anos para dar conta do abastecimento dos veículos elétricos, os EVs. Pode parecer contraditório. A substituição do uso de combustíveis tradicionais por biocombustíveis é vista como um avanço, mas especialistas alertam que ela deve ser acompanhada de medidas que evitem novos ciclos de desmatamento e degradação. Os EVs, que são movidos a bateria e não utilizam combustível fóssil, são considerados centrais para que a União Europeia cumpra o Pacto Verde Europeu e alcance a neutralidade de emissão de gases do efeito estufa até 2050. Para que funcionem, as baterias precisam de minerais que armazenem a eletricidade utilizada pelo motor. Lítio, cobre, níquel, cobalto, bauxita, ferro, fosfato e manganês estão entre os chamados minerais críticos para a transição energética. O levantamento calcula que a demanda média anual por metais para esses veículos é cerca de 23 milhões de toneladas. Os pesquisadores indicam que o processo de extração desses minérios será devastador não só para o Brasil. Serão dizimados 118 mil hectares de florestas em todo o mundo. O número equivale a 18 campos de futebol de floresta devastados por dia pelos próximos 25 anos. O relatório sugere a adoção de baterias alternativas e a implementação de tecnologias com menor impacto ambiental ao longo de toda a cadeia produtiva. Apesar de traçar um futuro sombrio, o estudo mostra que a projeção pode ser evitada. A estimativa de desmatamento no relatório sai de 118 mil para 21.300 hectares, quando se imagina um cenário onde o uso de baterias mais inovadoras, aliado ao aumento do uso de caronas, compartilhamento de carros, microcarros e uma redução no número total de quilômetros percorridos por passageiro. As tensões entre a Índia e o Paquistão aumentaram nesta quarta-feira na região da Caxemira. O conflito se deu depois que a Índia bombardeou o país vizinho em resposta a um ataque paquistanês ocorrido em abril, que deixou 26 indianos mortos. Esse é o pior conflito entre os dois países em 20 anos. A Índia diz ter destruído 9 campos terroristas no Paquistão. Os ataques indianos incluíram alvos no Punjab, seus primeiros ataques à província mais populosa do Paquistão desde a última guerra em larga escala entre os adversários há mais de 50 anos. A crise atual teve início no último dia 22 de abril, quando um atentado terrorista cometido por um grupo armado que luta pela independência da Caxemira indiana vitimou 26 pessoas, a maioria hindus. A Índia culpou o grupo jihadista Lashkar-e-Taiba, sediado no Paquistão, embora ninguém tenha assumido a autoria do ataque.
A organização, designada como terrorista pela ONU, é suspeita de realizar ataques em Mumbai que deixaram 166 mortos em 2008. Apesar de descrever os ataques desta semana como uma retaliação exitosa ao atentado, a Índia pode ter sofrido baixas durante a ação. Crescem as evidências de que pelo menos 2 aeronaves teriam caído na Índia e no lado da Caxemira controlado pela Índia, de acordo com 3 autoridades, reportagens locais e relatos de testemunhas que viram os destroços de 2 delas. Uma autoridade indiana confirmou ao jornal americano The New York Times a queda de 3 aeronaves, mas afirmou que as razões não estavam claras. 2 outras autoridades de segurança indianas confirmaram relatos de que algumas aeronaves indianas haviam caído, mas não deram mais detalhes. A agência de notícias Reuters, funcionários do governo da Caxemira indiana, também disseram que 3 caças caíram em áreas distintas da região do Himalaia durante a noite e que os 3 pilotos foram hospitalizados. Todos falaram sob condição de anonimato para discutir detalhes da ação militar. O porta-voz do exército paquistanês afirmou que quando a Índia atacou 57 aviões comerciais, estavam no ar sobre o Paquistão, colocando milhares de vidas em risco. A Caxemira é uma região de maioria muçulmana, dividida entre a Índia e o Paquistão, que disputam o local desde que eles conquistaram a independência do Reino Unido em 1947. O ataque foi seguido por dias de trocas de tiros com armas de pequeno porte na fronteira entre os 2 países. O Paquistão também possui maioria muçulmana, enquanto na Índia, os hindus formam o principal grupo religioso do país. Os 2 países possuem armas nucleares. As ameaças de uma retaliação da Índia se concretizaram na noite de terça, quando o governo indiano anunciou ataques aéreos de precisão na Caxemira paquistanesa e no estado fronteiriço de Punjab. E a seguir, a ONU revela que jovens brasileiros estão entre os que mais utilizam a internet no mundo. E um tratamento com pele do peixe tilápia, desenvolvido em Universidade do Ceará, ajuda a restaurar a visão de cães e gatos. Dados da União Internacional de Telecomunicações de 2024 reunidos pela ONU indicam que os jovens brasileiros estão entre os que mais usam a internet, junto com as populações de Maldivas e Hong Kong, com um nível de acesso próximo a 100%. O tempo excessivo frente às telas pode piorar as condições emocionais, cognitivas e de desenvolvimento da criança. Esta é uma das conclusões do estudo que indica riscos de transtornos de déficit de atenção, falhas nos desenvolvimentos de habilidades motoras e sociais. Além disso, diz a ONU, telas em excesso durante a primeira infância estão relacionadas a mudanças na estrutura cerebral e à redução da capacidade da linguagem e compreensão. O relatório da organização reconheceu que a falta de acesso à tecnologia desde cedo também coloca em risco o aprendizado das crianças e compromete o desenvolvimento de habilidades úteis em uma economia digital. A ONU indicou, por exemplo, a introdução de programas educacionais sob tempo de tela controlado. Um dos desafios do Brasil, segundo o Comitê Gestor da Internet, o CGI, é justamente a falta de acesso a ferramentas computacionais, fontes de saber diversas e conhecimento de programação. Segundo o Instituto Alana, mais da metade das crianças e adolescentes vivem em situação de vulnerabilidade econômica, o que restringe o acesso a ferramentas de proteção digital e amplia a exposição a ameaças online, incluindo aquelas associadas à exploração comercial por meio de publicidade inadequada. Essa parcela da população acessa a internet pelo celular. De acordo com a pesquisa TIC Kids do CGI, as crianças brasileiras têm tido contato com tecnologias digitais cada vez mais cedo. O número de crianças que acessaram a internet pela primeira vez aos 6 anos cresceu 10,5% nos últimos 4 anos. Na faixa etária entre 9 e 17 anos, 83% mantém perfis online e 72% têm permissão para usá-los sozinhos. Apenas 46% dos entrevistados pelo CGI
TI afirmou que sabia ajustar configurações de privacidade. Os aplicativos que usam inteligência artificial para recomendar conteúdo, como é o caso do Instagram, do TikTok e do X, ex-Twitter, diz a ONU, estão associados a potenciais armadilhas para prender o usuário, mesmo que a maior parte deles afirme preferir viver sem essas plataformas. O relatório das Nações Unidas ainda alertou para a exposição dos menores de idade a crimes digitais como a divulgação de pedofilia online. A organização recomendou que os países membros informem pais, pediatras e responsáveis por crianças sobre os riscos relacionados ao uso precoce de tecnologias digitais e que se inclua a iniciativa privada em grupos de trabalho sobre direitos das crianças e a proteção deles. Acrescentou ainda que os serviços digitais e a inteligência artificial devem ser assunto em sala de aula, informando os jovens sobre os vieses e preconceitos das ferramentas de IA para incentivar o pensamento crítico. O Ministério Público de Barcelona recorreu nesta quarta-feira da absolvição do jogador brasileiro Daniel Alves no processo em que foi condenado por estupro. O recurso se une ao já apresentado pela defesa da vítima em abril, que reabriu o caso judicialmente. Agora, Daniel Alves voltará a ser julgado, mas desta vez pelo Tribunal Supremo da Espanha, a instância mais alta da justiça do país. Os recursos foram apresentados após, em uma reviravolta no caso, o Tribunal Superior da Catalunha anular a condenação de Daniel Alves com o argumento de que havia inconsistências no depoimento da vítima. Alves havia sido condenado por estuprar uma jovem espanhola em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. No recurso apresentado nesta quarta, a promotoria catalã afirmou que a anulação condenou moralmente a vítima. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, anunciou um plano para remover mais de 4.000 famílias do Jardim Pantanal, em São Paulo. A região é conhecida por alagamentos e enchentes constantes em épocas de chuvas, há mais de 30 anos. O rio Tietê corta os bairros de São Paulo que são historicamente afetados por enchentes, como, por exemplo, o Jardim Pantanal, que ocupa uma de suas margens há mais de 40 anos. No período de chuvas, a água transborda e atinge as ruas, provocando alagamentos. Em situações anteriores, a região ficou inundada por mais de 40 dias. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a construção será como uma barreira física para impedir a ocupação indevida dos moradores. A prefeitura garantiu que as famílias afetadas serão indenizadas com o auxílio aluguel ou provimento de moradias por meio da Secretaria Municipal de Habitação. O orçamento previsto é de 700 milhões e a barragem terá pouco mais de 4 quilômetros e será feita em 3 fases. A obra começará em junho, com previsão de término para o final de 2029. Pesquisadores conseguiram digitalizar um pergaminho romano que havia sido soterrado há mais de 2.000 anos e desvendar o que estava escrito. O documento encontrado na Itália foi resgatado de uma biblioteca que foi soterrada pelo vulcão Vesúvio. O projeto feito para ajudar na reconstrução da história da Roma Antiga foi desenvolvido a partir das provas encontradas de Pompeia. Os 2 pesquisadores resolveram usar a inteligência artificial para ver se era possível decifrar os documentos. Assim, eles conseguiram encontrar uma escrita sobre vícios do autor Filomeno. A dupla acredita que outros símbolos possa se tratar do livro 1. De acordo com o Desafio Vesúvio, o nome original e completo da obra viria a ser sobre os vícios e suas virtudes opostas e em quem eles são e sobre o quê. De acordo com o projeto, pode ser que este seja um rascunho de sobre os vícios, mas isso é menos provável devido à estrutura do título pelos travessões decorativos acima e abaixo. Segundo o projeto, esta foi a primeira vez que o título de um pergaminho de Herculano ainda enrolado foi recuperado de forma não invasiva. Esse pergaminho é um entre centenas de outros resgatados de uma biblioteca na cidade de Herculano, que era menos populosa, mas povoada pelas famílias mais ricas da região e que tinham mais acesso à leitura e cultura. A erupção do Vesúvio aconteceu em 79 anos depois de Cristo e atingiu milhares de pessoas que foram mortas pelo toque da lava e dos gases tóxicos expelidos pelo vulcão.
A pele do peixe tilápia poderá ser usada para recuperar a visão de cães e gatos com lesões nos olhos. A novidade está sendo desenvolvida por cientistas cearenses. Pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará vêm desenvolvendo um tratamento inovador que tem ajudado a devolver a visão a cães e gatos com lesões na córnea. A técnica utiliza a pele de tilápia, um material naturalmente rico em colágeno com grande potencial de regeneração celular. O tratamento consiste no uso de uma membrana biológica conhecida como biotecido, uma matriz dérmica acelular feita a partir da pele do peixe, aplicada durante cirurgias oculares. Esse material atua como uma espécie de curativo biológico, protege a área lesionada, estimula a cicatrização da córnea e, ao longo do tempo, é naturalmente absorvido pelo organismo do animal. A abordagem tem se mostrado especialmente promissora para cães baxicefálicos, como pugs, shih tzus e bulldogs, que apresentaram maior predisposição a úlceras de córnea devido ao formato dos olhos e do focinho. Em testes realizados com 60 cães, os pesquisadores observaram que o uso da pele de tilápia reduziu o tempo de recuperação e internação se comparado com outras técnicas. A eficácia, o custo acessível e o baixo risco de rejeição tornam o método uma alternativa viável e promissora, inclusive para aquelas clínicas veterinárias populares. Além de representar um avanço significativo na medicina veterinária, o estudo destaca o potencial de reaproveitamento de recursos naturais, como resíduos da piscicultura, em prol da saúde animal. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.